Então, ratificando, nós estamos na nossa série Adoração, vê que nós trouxemos até um ministro de louvor da igreja de Nilópolis City, na nossa terrinha lá da Baixada Fluminense, terra que manda leite e mel e outras coisas mais, né? Também manda bala, manda um monte de coisa, mas manda também leite e mel lá, que é uma benção naquele lugar. Né? Ele está lá, né, pertinho, eu era de Mesquita, ele de Nilópolis. Ele de Nilópolis e eu de Mesquita. Lá, ali pertinho, nossa igreja de Nilópolis, se você for lá na Baixada, a nossa igreja é uma referência. Nós temos mais de 15 igrejas ali em Nilópolis, mas a dele é a principal. Tem mais, quase 2 mil membros ali, né? Os 4 mil membros que tem lá na igreja de Nilópolis. Só o Ministério do Louvor lá tem 50 pessoas, já é uma igreja que ele dirige ali. É uma alegria, ele ministrou ontem numa conferência aqui para o pessoal que trabalha com música e esteve aqui conosco. Mas eu quero falar sobre adoração e hoje eu quero falar sobre a vantagem de ser um adorador. Eu não sei você, mas quando eu quero comprar algo, eu quero saber qual é a vantagem daquilo, qual é a vantagem que eu levo. Seja uma coisa simples, qual é a vantagem que eu levo? Eu quero, se eu vou comprar, seja uma coisa simples, eu quero saber qual é a vantagem. Qual é a vantagem que tem? É o preço, é o custo, é o benefício. Eu sempre vou querer saber a vantagem e acredito que todos nós aqui somos assim. Nós queremos saber qual é a vantagem disso. Qual é a vantagem? Para que serve isso? Qual é a vantagem que eu tenho? Seja até as coisas mais simples. E eu quero te mostrar as vantagens, porque a adoração, ser um adorador é um estilo de vida. Eu já disse que a adoração não é música. Nós podemos adorar cantando, mas não é música a adoração. Não é? Ou seja, e não é música lenta, porque a gente botou na cabeça que a adoração não é só música, é música lenta, né? Aquela música mais levinha, mais lenta, que vai deixar a gente com o olho fechado e tudo. A gente colocou, às vezes, essa característica de adoração que não é. A música faz parte da nossa adoração. A nossa vida tem que ser uma adoração, porque adorar a Deus é viver para a glória dele, exaltar esse Deus. E qual é a vantagem disso? Qual é a alegria que nós temos de ser um adorador? E eu vou colocar as vantagens e a alegria num salmo. Esse salmo de Davi é um salmo muito conhecido. Lutero um dia falou numa entrevista, não tinha podcast, nada disso não, rede social naquela época, mas fizeram uma entrevista com Lutero, perguntando a ele: Lutero, quais são os salmos favoritos seus? E aí ele falou todos os salmos que falam sobre perdão. E aí ele citou, um dos salmos favoritos é o Salmo 32. Jesus amava salmos. A maioria das citações de Jesus do Velho Testamento são salmos. Porque os salmos é uma expressão de adoração. Cada um diferente entre si, e ninguém escreveu tantos salmos como Davi. Eu vou usar esse salmo para te mostrar a alegria, a vantagem de ser um adorador. Só que a alegria do adorador já é uma vantagem que uma alegria diferente, porque não é uma alegria que está condicionada às circunstâncias. Por isso é uma alegria permanente. Por isso que o próprio Paulo diz, né, e o próprio Jesus também cita, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que é a nossa força? Porque ela não está condicionada às circunstâncias. Está em Deus, é uma alegria que vem em Deus e uma alegria também que não está condicionada aos meus sentimentos. Então, olha que loucura, eu posso estar triste por alguma circunstância na vida, mas mediante a minha tristeza ainda posso ter essa alegria que vem de Deus, que é um contrassenso. Como é que eu posso ter essa alegria num estado de tristeza da alma? Porque a minha alegria não está condicionada às circunstâncias. Eu sou um adorador, tudo na minha vida está condicionado em Deus. Está interligado em Deus. E como está interligado em Deus, então a minha alegria, e essa é a grande vantagem, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que permanece. E essa alegria começa, nesse salmo, sobre a alegria do perdão. É quando eu começo a adorar Deus através do meu arrependimento. Como eu disse, existem várias expressões de adorar Deus. Uma das expressões que Deus mais gosta de uma adoração é quando você adora através do seu arrependimento. Olha aqui o que o Salmo diz. O Salmo 32, do verso 1 ao verso 3.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Você sabe que bem-aventurado quer dizer feliz é aquele. Feliz é aquele, ou bem-aventurado. Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo o pecado é coberto. Feliz ou bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aqui ele está dizendo da alegria do arrependimento. Davi, se tem uma coisa que Davi sabia também, como todos nós, era o que era pecar. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, e nem por isso ele deixou de pecar. Ele cometeu deslizes, falhas terríveis aos nossos olhos humanos. Falhas que até na nossa cultura deveria deixar ele preso por muito tempo. Escândalos, porque ele era o rei, era o líder. Imagina, a gente fala de escândalos de nossos presidentes. O que Davi fez, irmãos, faz todos os nossos presidentes, que não são, nenhum exemplo moral, diga de passagem, os nossos presidentes, a nossa história, mas faz todos os escândalos parecer fichinha, perto do que Davi fez. Perto do que Davi fez, todos os outros escândalos de corrupção que nós tivemos no decorrer da história, dos anos, faz ser pequeno pelo que Davi fez. Porque o que Davi fez como rei foi matar um homem, que só porque ele desejou a mulher dele. Ele armou matar uma pessoa. Qual o motivo? Porque ele desejava a mulher dele, só isso. Engravidou a mulher do outro, então quis matar para não gerar escândalo. Essa foi a motivação dele de matar um homem que defendia não só o seu país, como ele como rei. Um homem justo, um homem digno. E aqui está Paulo falando que uma das maiores vantagens de um adorador é que ele pode adorar através do seu arrependimento. Porque se existe algo terrível para as nossas vidas, é o pecado. Nada pode te deixar mais triste do que o pecado. Não na hora. Na hora o pecado não te deixa triste. Na hora, muito pelo contrário, na hora o pecado é até prazeroso. Mas o pecado é uma bomba relógio que uma hora vai estourar. Se você não se arrepender, essa bomba vai estourar. E as consequências do seu pecado, que sobrevirá sobre a sua vida, vai fazer exatamente aquilo que Davi falou, vai envelhecer os seus ossos, que vai doer até os seus ossos. Vai te trazer gemidos, dor, porque é inimaginável as consequências do nosso pecado, se ela não antes ser gerado através de arrependimento. Pode destruir a nossa família, pode destruir a nossa reputação. Imagina você ter um jogador de futebol que está sendo acusado por causa de um jogo lá, um jogo bobo. Imagine se ele tiver errado, porque está só sendo investigado, ele diz que é inocente. Então, nós aqui como cristãos, a gente não julga, a gente pega no pressuposto que ele pode ser inocente mesmo. Mas imagina, tem um jogador de futebol, tem vários jogadores de futebol que acabaram com a sua carreira, por causa de um erro, de um jogo bobo. Para ganhar 25 mil, que para mim talvez seja dinheiro, para você é dinheiro, para mim é muito dinheiro 25 mil. Se um dia você me dá uma oferta de 25 mil, vou até chorar de alegria, irmão. Porque eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Uma vez só assim, eu nunca vi 25 mil. Você vê como é que é. Mas, para uma pessoa que ganha 1 milhão 900 mil por mês, 25 mil não é nada. Você perder 900 mil por mês por causa de 25 mil, irmão. E não é só isso, não é só o perder o dinheiro, perder o prestígio, ver as pessoas falando, toda a mídia. E isso aconteceu com vários jogadores aqui no Brasil e no mundo. Imagine esse rapaz, por causa de uma aposta, se acontecer, se ele tiver errado, mesmo assim, se ele for inocente, ele já perdeu um contrato de milhões. Ele já perdeu um contrato de milhões, só porque foi acusado. Não dá para dimensionar
Mesmo que você não vai perder milhões, até porque você não tem milhões para perder, não dá para dimensionar o que o pecado é capaz de fazer nas nossas vidas. Como ele é capaz de destruir um casamento. E mesmo que continue casado, a desconfiança que fica, a relação às vezes não fica a mesma. E quantas dores, quanta dor de cabeça, quantos aborrecimentos, aí vai. E aí vai. Mesmo quando você erra de forma involuntária. Por exemplo, quando eu fazia o imposto de renda, o contador não percebeu, nem eu, que eu também não entendia, que eu sempre colocava todos os meus filhos como meus dependentes. Tá? Todo meu dependente 1, já viu, né? Dependente 1, 2, 3, pai, vai embora. Mas um dia, eles fizeram mais de 18 anos, e o imposto de renda falou o seguinte: não existe dependente de mais de 18 anos, a não ser que esteja fazendo faculdade. E você ainda tem que mandar a comprovação na faculdade. E nem todos estavam, depois de 18 anos, deixando a faculdade. O imposto de renda me deixou um ano fazer isso, 2 anos fazer isso, 3 anos fazer isso. Eu não vi que isso era errado, porque eu nem sabia que era errado. O contador de tantas coisas também não percebeu. Um dia eu recebi a carta do imposto de renda. Você entrou na malha fina. Eu entrei na malha fina, não tenho dinheiro. Você foi multado. Eu, de quê? Quando eu fui no imposto de renda, que eu fui lá no imposto de renda e falei assim, ó, você recebeu uma multa de 25 mil reais. Primeira coisa meio, contestei, que é isso, 25 mil? Depois falou, você tem tantos filhos, esse aqui tem mais de 18 anos, esse aqui tem mais de 18 anos agora, esse aqui não faz faculdade, esse aqui não fez faculdade, e esse aqui também não fez. A gente esperou 1, 2, 3 anos, depois de 3 anos aqui, você é multado pelos 3 anos. E deu sorte pelos 3, porque a gente ia deixar até os 5. Porque a gente espera dar 5 e depois multar, porque não pode passar de 5. E não seria 25 mil, seria mais de 50 mil. E eu fui multado por 25 mil, irmãos. Eu nunca, como falei, nunca vi 25 mil. Eu falei assim, ó, pode parcelar? Quantas vezes você quiser, até porque eu não tenho esse dinheiro. Eu vou passar essa vida e a próxima pagando. Eu nem sei se eles vão receber tudo, porque é tanta parcela que eu coloquei, mas eu só sei que eu vou passar 2 vidas pagando. E logo eu que não gosto de parcela, mas eu estou aí, ó, tá toda, e ela fala assim, imposto de renda, eu parcelo, beleza, mas só parcelo se for débito automático. Isso tudo só for no débito automático. Sai todo último dia de cada mês a grana do imposto de renda. Está ali, ó. Não, eu fiz um negócio para todo mundo aumentar, não. Pelo menos eu consegui todo ano e dar um reajuste lá. Pá. Mas veja, eu sofri por causa de um erro. E vou sofrer por anos por causa de um erro. Por anos vou sofrer por causa de um erro. Não interessa se eu acho justo ou injusto. Não interessa se eu não sabia, não sabia. Não interessa se o contador viu ou não viu. Eu vou passar anos pagando. Mas é anos, irmãos. É anos e anos e anos e anos. Pagando esse valor. O pecado faz isso, sabe? Ele traz consequências inimagináveis para nossas vidas. E Davi dizendo que o pecado, ele acaba com toda a nossa alegria. Ele chega num ponto que faz doer os ossos. E só existe uma forma dessa tristeza inimaginável, que é as consequências do pecado. A tristeza não está no pecado, ser humano. A gente fica triste por causa das consequências do pecado. O pecado em si a gente gosta. Mas aí, nessa situação inimaginável, ele fala que você, que é um adorador, você vai pecar. Você vai errar porque você não é perfeito. Mas você pode, no momento que você pecar, começar a adorar a Deus através do seu arrependimento. Através da sua tristeza, porque principalmente, não por causa tanto da consequência, mas principalmente porque você entristeceu o coração do seu Deus. E você sabe que a dor é muito grande. E aí vem Deus e te perdoa e leva tudo para o mar do esquecimento. Pessoas não esquecem o seu erro. Pessoas te julgam pelo seu erro, mas Deus, que é santo e perfeito,
ele não só esquece, como perdoa e acaba. E ainda minimiza as consequências. E aí ele diz, só um adorador é capaz de fazer isso. Todo mundo no mundo peca, mas só quem adora a Deus verdadeiramente é capaz de adorar através do seu arrependimento e ver seus pecados perdoados. Você hoje tem uma chance de adorar a Deus através do seu arrependimento. Talvez você precise se arrepender hoje, irmãos. Talvez você precise dar, uma cortada nas consequências do seu pecado. Talvez você hoje tenha que dizer assim, uma coisa, eu não quero sofrer todas as consequências do meu pecado. Ou você está sofrendo parte das consequências já do seu pecado. Talvez você pode dar esse basta, esse tchau para isso. Como? Adorando a Deus através do seu arrependimento e pedindo perdão ao Senhor, para que Ele possa perdoar os seus pecados. E você ter a alegria de quem é agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e perdoado. E não tem alegria maior do que essa. E só um adorador pode ter essa alegria de ver seus pecados perdoados. Porque precisamos, irmãos, estar livre do pecado para adorar a Deus. Porque o pecado adoece o nosso espírito e nossa alma. O pecado adoece a alma e o espírito. Você pode mentir para as pessoas, você pode mentir para si mesmo, mas isso te adoece, isso vai te acabando contigo. A culpa vai te corroendo. Judas não aguentou a culpa e acabou se suicidando. Não aguentou a dor da consequência do pecado. A outra alegria que nós temos é a alegria dos livramentos. Nós podemos adorar a Deus através da nossa obediência. Sabe, duas coisas, duas expressões de adoração que exalta a Deus e deixa Deus com uma sensação de alegria imensa quando olha para nós. Uma é quando adoramos a Deus através do nosso arrependimento. A outra é quando adoramos a Deus através da nossa obediência a Ele. Porque é a alegria de sermos livrados por tantas coisas, tantos livramentos, porque fomos obedientes. Olha que o Davi escreve no Salmo também 32, a partir do verso 7, ele diz, Tu és o meu esconderijo e tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freio e cabresto, do contrário, não obedecem a você. A gente não é bicho. A gente não precisa de um cabresto. Não precisa de um chicote. Nós temos consciência das coisas, sabe? Deus nos mostra o que é certo e errado. Deus nos mostra o caminho que devemos andar. E ao andar no caminho de Deus, nós nos livramos de tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas. Nós adoramos a Deus na alegria do livramento. Deus vai nos livrando das circunstâncias, porque somos obedientes ao Senhor. Deus nos livra dos fracassos da vida, porque nós somos obedientes a Deus. Olha, a Andressa falou da história da Sara, e a Sara foi fiel a Deus, e a fidelidade dela levou ela a um livramento, o livramento da decepção, de não realizar seus sonhos. Ela foi livre da decepção, livre de não ver os seus sonhos sendo realizados, mas como ela adorou a Deus através da obediência, o que Deus fez? Deus foi abrindo uma porta, abrindo outra, abrindo outra, e abrindo outra, e abrindo outra, e vai abrir quantas portas for necessário, porque assim Deus é. Você se livra das frustrações da vida, das decepções, das derrotas, porque você começa a adorar a Deus através da sua obediência, da sua fidelidade, e aí Deus honra a sua fidelidade, honra a sua obediência, e aí você começa a adorar o Senhor pelos livramentos, pelas vitórias, pelas conquistas que Deus proporcionou na sua vida. E Deus vai te dar além do que você imagina. Deus não te dá aquilo que você pede, Ele dá além do que você imagina. E só um adorador experimenta essas coisas de Deus. Esses mimos de Deus de dar muito além do que nós sonhamos, do que pensamos, do que imaginamos. Porque nós o adoramos através da nossa obediência. Porque nós adoramos a Deus por quem Ele é.
mas também adoramos a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Eu adoro a Deus por quem Ele é, adoro, mas também adoro a Deus por aquilo que Ele faz na minha vida. E nada é mais poderoso do que o seu testemunho. Nunca esqueça, nada é mais poderoso do seu testemunho. Sabe o que vai encher essa igreja de pessoas? É o seu testemunho de vida lá fora. As pessoas vão conhecer você, vão ver Deus fazendo maravilhas na sua vida e vão querer servir o mesmo Deus que você serve. Você está onde? Você serve aonde? O que você faz? Olha, eu sou um cristão, o Deus vivo, eu me reúno lá na igreja de Nazareno de Vila Velha. As pessoas vão lá por sua causa, vão vir aqui por sua causa, porque querem adorar o mesmo Deus, porque querem ter a vida vitoriosa que você tem e receber os livramentos que você possui. Querem ter uma família como a sua, porque eles veem a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor sobre sua vida. Por último, nós adoramos a Deus por causa da alegria da esperança. Essa é uma outra vantagem extraordinária. Por que a alegria da esperança? Porque adoramos a Deus por meio das suas próprias promessas. De novo, eu vou ler esse salmo que diz o seguinte: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijam-se os justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Eu quero começar agora com essa frase aqui. Não sabemos o meio da nossa história. Ninguém sabe o meio da sua história. Você sabe o início da sua história, você sabe o dia que você nasceu. Ali começou a sua história, pelo menos terrena. Eu nasci no dia 20 de novembro de 1969, faz tempinho já. Você sabe, ali começou a minha história. Em Belford Roxo, num lugarzinho maravilhoso chamado Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, eu nasci ali. Minha mãe diz que é uma maternidade 9 de agosto que nem existe mais. Morei em Belford Roxo por um ano, que eu não me lembro, obviamente, e quando, um pouquinho antes de completar um ano, eu fui para Mesquita, num lugar pequeno chamado Rocha Sobrinho, e lá eu vivi 23 anos da minha vida. Morei em Campinas, onde eu me formei em teologia, e vim para cá, e aonde eu estou já há quase 28 anos. Mas ali, no dia 20 de novembro de 1969, em Belford Roxo começou a minha história. É lógico que Deus já conhecia a minha história antes da eternidade, porque Ele já me planejou antes da eternidade, como planejou você. Mas a minha história terrena começa ali, no dia 20 de novembro. Eu não imagino, ali começou a minha história. Eu sei como começou a minha história, mas eu não sei o meio da história. Eu não sei ainda o que vai acontecer ainda. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu sei o que aconteceu no passado. Eu sei o que aconteceu nos últimos 53 anos da minha vida. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui nos próximos 10, 20 anos, 30 anos. Eu não sei. Eu não sei nem se vai ter 30 anos. Eu só sei o meio, eu não sei o meio dessa história. Mas existe uma vantagem extraordinária, nós que somos adoradores de Deus, você que adora a Deus. Você também não conhece o meio da sua história. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos na sua vida. E que bom que Deus não te conta o que vai acontecer, porque a gente não teria estrutura para saber. Você não teria estrutura para saber tudo o que você vai passar. Já imaginou se Deus chegasse para mim, há alguns anos atrás, e se disse para mim assim: olha, sua mãe vai morrer no ano de 2023. Eu não ia ter estrutura. Eu toda vez que olhar para minha mãe, ia pensar, ia chegar o ano 23, meu Deus do céu. Imagine se Deus falar para mim assim: você quer saber o dia que você vai morrer? Não quero não. Porque no dia que eu souber, parei de viver. Eu só vou ficar contando, faltam 10 anos para morrer. Ah, falta mais um dia, menos um dia. Eu vou ficar doido. Nem eu, nem você temos estruturas para saber o nosso futuro. Mesmo que a gente tenha essa curiosidade, e é por isso que Deus não gosta de adivinhação. Deus não gosta desse negócio. Ah, eu quero saber isso tudo, vou para o tarô, tal, não sei o quê, vou para a profetisa. Deus não gosta desse negócio disso tudo. Você não tem que saber o meio da sua história. Tudo que vai acontecer na sua história.
Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, nas entrelinhas da vida. A vida muda muito rápido, irmãos. Você sabia que ia ter Covid? Não. Quem ia imaginar que ia ficar 3 anos tudo parado, o mundo parado, igreja fechada, por 2 anos? Quem podia imaginar isso? Imagine se Deus falasse para os pastores antes. Olha, ia ficar 2 anos, ia ter pastor infartando antes. Como é que eu vou ficar 2 anos sem igreja fechada? Como é que vai sustentar? Como é que a gente vai viver? Como é que é aquilo? Como é aquilo outro? Mas nós podemos e sabemos o final da história. Porque o importante é o final, irmão, não é o meio. Quando você vê um filme, sabe como você define se o filme é bom ou ruim? Não é nem pelo seu início, nem pelo seu meio, é pelo seu fim. Mesmo que o filme começar arrastado, mas no finalzinho, no último ato, que eles chamam normalmente de terceiro ato de um filme, no último ato, o filme engrenou, tirou sua atenção, começou a você torcer lá e chamou você, e fez você olhar, você sai com aquela sensação. Esse filme foi um filmaço. Você nem lembra que começou chato a beça. É aquela série que você começou chato, você não aguenta essa série, coisa horrorosa, mas eu vou ficar vendo assim, ó, de teimoso. Né? Mas no final, nos últimos capítulos, dá uma reviravolta, começa a ver, foi maravilhoso. Eu cansei de ver minha esposa falar assim, olha, assiste essa série, é linda. Começa muito mal, é chato, mas depois fica muito bom. Porque nós somos assim, é o final que faz a diferença. É o final. Imagine você ouvir a história de uma pessoa que começou, ele foi rico, milionário. A pessoa começou rica, milionária. E hoje? Hoje é um pobre de marré-marré. Quem vai querer? Vamos aqui ouvir uma palestra de um irmão tal, ou de um palestrante famoso. O que ele fez? Ele era rico e ficou pobre. Quem vai ouvir? Ninguém, porque o final dele é uma tragédia. Agora, o cara começou pobre, miserável, e hoje é rico. Aí todo mundo quer ouvir. O que o cara fez? Porque para nós o que importa sempre é o final, irmão. E nós, como adoradores do Senhor, nós conhecemos o final da história. O final da nossa história, nós já conhecemos. Eu não sei o meio da minha história, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu já sei o final da minha história. No final da minha história, ou eu vou ressuscitar diante da voz de uma trombeta e vou subir arrebatado para o céu e vou adorar na eternidade o meu Senhor, ou o meu Senhor voltará e eu serei arrebatado nas nuvens e estarei com Ele. No final da minha história, eu estarei na eternidade, numa grande mesa com os santos, e eu estarei adorando o meu Deus. No final da minha história, eu não estarei tendo doença, nem problema, nem nada, nem nenhum tipo de preocupação, que eu vou passar a eternidade só adorando o Deus que eu servi aqui na terra. No final da minha história, eu não vou me importar se eu não conseguir tudo que eu quis aqui na terra, e nem se eu conseguir pagar todo o meu imposto de renda. Eu só sei que o Senhor estará comigo e eu com Ele, para sempre. Eu já sei o final da minha história. E se eu sei o final da minha história, eu tenho a esperança, que as pessoas aí que não adoram a Deus não têm essa esperança. Eu não tenho medo do futuro, porque eu já sei o final da minha história. E essas pessoas aí, que podem ter dinheiro, podem ter tantas coisas, eles têm medo do futuro, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Eles não sabem como vai ser o final da história dele. Eu não me preocupo com quem está no governo do meu país e a qualquer crise que meu país possa ter, porque eu também sei o final da minha história. Independente de qualquer crise, Deus vai me sustentar. Deus vai estar comigo. Jamais vou mendigar o pão. Deus vai estar me socorrendo em cada momento, como sempre socorreu. Eu não sei como eu vou passar as tribulações da minha vida. Eu sei que vou ter tribulação, e eu não sei como vou passar cada uma delas, mas eu sei que no final Deus vai me dar vitória.
No final das tribulações, nos finais das lutas, não é só a eternidade que eu sei o final. Eu sei o final até da minha história, das minhas lutas, independente das lutas que eu nem sei ainda que virá. Mas quando as lutas chegarem, e vão chegar, eu já sei o final dela. No final eu vou vencer, porque eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, meu amigo. Ah, eu estou passando um aperto. Eu sei que no final Deus vai prover, nem que seja no último minuto, Ele vai prover, porque Ele é assim. Seja em qualquer circunstância da minha vida, seja a circunstância final da minha vida, eu já sei o final de tudo. E é aí que está a minha esperança. Porque eu sei do final de cada momento da minha história. Como todos os finais da minha história, quando olho para trás, depois que eu me converti, passei por luta, dificuldade, mas no final, Deus sempre me deu a vitória. Deus sempre proveu todas as coisas. As lutas futuras vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei como é que vai ser o meio dessa história, eu não sei como é que vai ser os lances em cada detalhe, mas já sei como vai ser o final. Se você confia em Deus, você é um verdadeiro adorador e tem isso como estilo de vida, você já pode abraçar o final da sua história. Porque Deus está lá. No final, Deus está lá. E só um verdadeiro adorador, só quem tem adoração como estilo de vida, consegue ter essa alegria contínua. Por quê? Porque ele sabe o final da história. Por isso eu quero explicar aqui, porque nós temos essa alegria do Senhor, e eu posso estar triste e ao mesmo tempo alegre. No momento da tribulação, eu estou triste, porque eu sou humano. No momento que minha mãe morreu, eu chorei. Eu fiquei triste. Ontem minha mãe era para fazer aniversário. Então, no dia do aniversário dela, ontem, eu estava triste. Porque eu lembrei que eu podia estar com a minha mãe. Porque eu lembrei que nesse dia eu ligava para ela. É óbvio que eu ia ficar triste. Mas no meio da minha tristeza, havia uma alegria resiliente, dizendo, um dia nós vamos estar juntos na eternidade. Eu sei o final dessa história. Não acabou a história minha com a minha mãe, que minha mãe morreu salva. A nossa história não acabou, porque um dia eu vou estar lá abraçando com ela toda uma eternidade, e nunca mais iremos nos separar. E ali é o final da história. A morte dela não foi o final da história. Mas isso não me tira a tristeza, que ao mesmo tempo não me tira uma alegria resiliente da fé, da esperança. Quem consegue experimentar essas duas coisas que parece que uma é contra a outra, e para a nossa fé elas se completam? Só quem tem adoração como estilo de vida. Quero que você feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu quero te oferecer algo vantajoso, irmãos. Algo vantajoso. Eu comecei dizendo que a gente quer vantagem em tudo. A gente não compra algo que não nos ofereça nenhum tipo de vantagem. Eu quero te dar algo vantajoso. Não tem nada mais vantajoso na vida do que ter um estilo de vida de um adorador. E eu quero que você entenda os passos que você tem que dar, que são os passos oferecidos por Davi nesse Salmo 32. O primeiro passo para você ter adoração como estilo de vida é você adorar com o seu arrependimento. Sim, adorar através do seu arrependimento. Nada mais limita a nossa vida, nada mais é capaz de nos entristecer como o pecado. Sabe o pecado? Senso de culpa. O pecado tira a nossa conexão com Deus. O pecado nos faz a gente se esconder, a gente mentir, porque a gente não quer que ninguém descubra o pecado, sabe? Então a gente começa a mentir, enganar, viver na base do medo, do engano, de que alguém possa descobrir o que eu fiz.
Talvez você está vendo essa vida, sabe? Você está sempre com medo que alguém descubra que você está fazendo de errado. Que vida terrível. Sem falar da culpa, sem falar do medo que, se descoberto, as consequências que vai vir, é até inimaginável, não é? Mas eu quero te oferecer algo vantajoso, irmãos. Que tal você adorar com seu arrependimento e falar: Senhor, não aguento mais, me perdoa, Pai. Eu sei o que Davi estava sentindo quando escreveu esse salmo. Enquanto eu não confessei o meu pecado ao Senhor, envelheci, é como se eu estivesse envelhecendo, perdendo as forças, está doendo até os ossos, há um gemido no fundo da minha alma, porque eu fiz isso, porque eu não consigo me livrar disso. Mas você pode adorar Deus através do seu arrependimento, falar: Senhor, me perdoa, lave meus pecados, purifica, leva para o mar do esquecimento, minimiza as consequências, Senhor. Você pode adorar Deus através, e quando você adora a Deus através do seu arrependimento, aí você pode adorar a Deus através da sua obediência. A sua obediência, a sua fidelidade vai te trazer tanto livramento, tantas vitórias, coisas que você nem imagina, além da sua imaginação. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e você vai ficar como um bobo, como uma criança, porque você vai ver tantas coisas extraordinárias que Deus vai proporcionar na sua vida, através dessa adoração da obediência. E no final você, irmão, vai vencer a ansiedade, seus problemas emocionais, os seus medos, as suas dúvidas, porque você vai ter convicção que já sabe o final de todas as coisas. Vai adorar com a esperança de quem já sabe o final de tudo. Eu estou passando um problema terrível, mas o final eu vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. No final eu vou estar na eternidade com Deus, eu vou vencer. Eu já sei o final das coisas, mesmo sem saber o meio delas. Eu quero fazer um convite para você. O convite de ser esse tipo de pessoa, ter esse estilo de vida, o estilo de vida de quem adora a Deus. Você quer? Então eu quero convidar todo mundo a ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você que fala assim: eu quero esse estilo de vida, eu quero aceitar isso, eu vejo a vantagem, só vejo vantagem nisso. Eu quero esse estilo de vida de um adorador. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, vamos orar junto. Vamos orar junto. Vamos agradecer junto. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar junto comigo. Senhor Jesus, Pai amado, que a adoração possa ser o nosso estilo de vida, que possamos ver as vantagens de ser um adorador, Pai. Te adoramos com a nossa vida, te adoramos com os nossos arrependimentos, porque precisamos ser perdoados pelo Senhor, Pai. Te adoramos através da nossa obediência, porque através delas temos livramentos e bênçãos sem medidas. Te adoramos através da esperança, Pai, porque já sabemos o final da nossa história. E agora podemos confiar em Ti e não mais cair debaixo da depressão, da ansiedade. Ó Deus, te adoramos com as nossas vidas. Te adoramos com o nosso estilo de vida. Te adoramos com o nosso procedimento. Te adoramos com os nossos passos.
no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, irmãos, poder sentar.